A gente volta a falar, às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje o monitoramento na área externa da casa do ex-presidente em Brasília. A nossa entrevistada agora é a advogada e especialista em direito constitucional, a professora Vera Chemin. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. A senhora é sempre bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os seus telespectadores. É uma alegria para mim estar aqui a despeito do tema que é um pouco, complicado. Pois é, eu sempre ressalto para a nossa audiência que a professora fala sempre em questões técnicas. Não estamos fazendo qualquer avaliação política, falando tecnicamente em relação ao julgamento e essas decisões que são tomadas pelo Supremo. A grande dúvida, professora, é a seguinte: essa decisão foi tomada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR ontem já tinha feito um posicionamento, mas hoje veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes, às vésperas do julgamento que começa na terça-feira. A senhora acha que é uma decisão acertada? Por que essa decisão não teria sido tomada antes? Se é que eventualmente pudesse ser tomada, se a senhora acha que é uma decisão correta? Bom, em primeiro lugar, Thiago, acho importante o que você colocou, Eu faço realmente uma análise estritamente jurídica, baseada na Constituição e na lei, embora, obviamente, em alguns casos favoreça um lado ou outro. Então, realmente é uma posição técnica, rigorosamente técnica, que eu assumo. Bom, respondendo à sua questão, Thiago, veja, essa decisão de colocar a polícia na área externa do domicílio do ex-presidente, ela não encontra amparo processual penal, e tampouco com relação ao mérito. Então, nós vamos aqui fazer essas observações. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar aos seus telespectadores que domicílio, de acordo com a Constituição e, obviamente, com a doutrina e a jurisprudência brasileira, ele tem um conceito amplo, ou seja, a inviolabilidade do domicílio, ela se refere não só à casa da pessoa, do cidadão, como a toda a área externa que a circunda, ou seja, quintal, garagem, jardim, qualquer área externa que seja separada por muros, ou seja, ou por cerca, ela representa o domicílio da pessoa. Então, obviamente que a polícia, com a decisão de Alexandre de Moraes, a polícia vai ficar, no que eu entendo, nessa área externa, que, de novo, faz parte do domicílio da pessoa e, portanto, esse domicílio seria inviolável. Quando que terceiros podem permanecer ou entrar nesse domicílio? Eles podem entrar durante o dia somente com ordem judicial, em primeiro lugar. Ou há alguma exceção, quando há um desastre para prestar socorro ou quando se trata de um crime em flagrante delito. Fora essas exceções, então, a pessoa só pode entrar lá com ordem judicial durante o dia. Acontece que, agora, do ponto de vista processual, não houve qualquer fato novo que pudesse justificar, essa decisão. Então, nós temos lá, olhando um pouquinho para trás recentemente, ele determinou que a polícia fosse ao condomínio de Jair Bolsonaro e ali permanecesse. Por quê? Por uma suposta minuta de pedido de asilo político, que, aliás, também não tem qualquer lógica, nenhum cabimento, não ampara, não vai ancorar essa decisão passada, recentemente. Aí, hoje, ele toma essa decisão sem ter havido qualquer fato novo que pudesse embasar um risco de fuga, em primeiro lugar. Quer dizer, não há qualquer indício nesse sentido, não há risco de fuga. Portanto, essa decisão, ela carece também, eu li a decisão, não há nenhum fundamento constitucional e legal que possa embasar também, de novo, essa decisão.
Portanto, nós estamos aí diante de uma afronta ao inciso 11º do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê que o domicílio é asilo inviolável do indivíduo, né? E por quê? Veja, ela é considerada uma cláusula pétrea, não pode ser restringida, a não ser que haja um fato novo, extremamente grave, que excepcionalmente possa justificar a presença da polícia aí na área externa do domicílio de Jair Bolsonaro. Ademais, esse direito fundamental à inviolabilidade do domicílio remete a um outro direito fundamental, que é o direito à privacidade, que, por sua vez, também vai atrair o que a gente conhece, o que a gente sabe do desenvolvimento da personalidade, que tem a ver com o que a gente chama de privacidade espacial, privacidade relativamente ao espaço físico. E eu já vou logo observando que toda essa doutrina, ela é brasileira e tem a ver com a jurisprudência alemã, além de remeter à 4ª emenda da Constituição americana, que é extremamente rigorosa com relação à inviolabilidade do domicílio. Então, em síntese, nós temos aí, de acordo com a doutrina, só se pode decretar uma medida dessa natureza o que a gente coloca em direito em última ratio, ou seja, última alternativa. Vamos supor que se tratasse de um chefe de quadrilha, de tráfico de drogas, algo muito grave para que se pudesse tomar essa decisão, Thiago. Professora, eu vou chamar agora o nosso comentarista, o Diego Tavares, que faz a próxima pergunta para a senhora. Diego? Boa noite, professora. É um prazer revê-la aqui no Jornal Jovem Pan. Professora, saindo um pouco agora do campo dessa cautelar e levando uma projeção aqui para os nossos telespectadores para os próximos dias nos quais se inicia o julgamento. Na minha opinião, eu já externei isso aqui hoje, Bolsonaro caminha para uma condenação a partir do julgamento da próxima terça-feira. Como fica a possibilidade recursal? Se condenado, a quem Bolsonaro poderá recorrer, já vista que essa decisão está sendo tomada na cúpula do Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que, como nós que operamos o direito brincamos, tem a atribuição de errar o seu julgamento por último? Excelente pergunta, Diego. Boa noite para você. É um prazer para mim, de novo, a gente conversar aqui, né? Bom, vamos lá. Qual é a possibilidade? Vamos partir da hipótese, Diego. Eu nem vou falar dos embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso que a pessoa pode interpor, no caso aí junto ao STF, quando nós temos uma decisão que provavelmente vai ser de condenação mesmo, né? Não há dúvida nesse sentido, quando essa decisão de repente tem uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. Então, essa é a primeira possibilidade. A defesa vai interpor seguramente embargos de declaração. Agora, o que seria mais importante, Thiago, na hipótese de que não haja uma decisão unânime, isso é bem provável, bem possível. Nós poderemos pensar aí que o ministro Luiz Fux, de repente, possa divergir do restante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele já sinalizou durante o recebimento da denúncia, em toda a instrução criminal, ele sinalizou com relação à incompetência da primeira turma para processar e julgar um ex-presidente, assinalou que a delação do Mauro Cid ele teria dúvida sobre a validade dessa delação do Mauro Cid e obviamente, o mais importante com relação ao mérito, ele falou categoricamente que o crime de golpe de Estado e o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, um teria que se sobrepor ao outro e não
que como a primeira turma está realmente tendendo a fazer, que é proceder à somatória dos dois crimes. Isso arremete ao princípio da construção, ou seja, o Fux, ele parte do princípio de que um dos crimes seria um meio para chegar ao fim. Pode ser o golpe de Estado com relação à abolição, quanto a abolição com relação ao golpe de Estado. Portanto, a partir do momento que haja uma divergência, no caso aí do ministro Fux, há que se ter uma esperança, embora remota, de que a defesa possa interpor o que nós chamamos de embargos infringentes, quando há uma divergência, exatamente como aquilo que eu acabei de colocar. Então, esses embargos infringentes, eles poderiam ser interpostos, e aí vem uma outra esperança remota, de que esses embargos, pelo correto, teriam que ser julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa seria a expectativa. Mas, Diego, em tempos atuais, em que nós estamos vivendo uma grave insegurança jurídica, que nós não podemos confiar nem numa jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, eu considero que essa possibilidade seja também muito remota, até por conta do que prevê o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que coloca que um voto vencido não levaria à interposição de embargos infringentes, né? E também a questão de que, recentemente, o Supremo definiu que as turmas têm a mesma hierarquia do plenário, portanto, não haveria uma relação de subordinação. Professora Vera Hashemi, uma outra dúvida que acho que é importante esclarecer para o nosso ouvinte: não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro que está sendo julgado, temos outros réus e outros núcleos que o Supremo vai fazer o julgamento futuramente, mas a dúvida é a seguinte, eu acho que é importante explicar. Assim que qualquer um desses réus for condenado, esse réu é preso imediatamente, ele pode aguardar em liberdade? No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a prisão domiciliar decretada, como é que ficaria essa situação? Acho que é importante a gente trazer luz para essa discussão, que é uma discussão que vai ser feita muito nos próximos dias e nas próximas semanas também. Sim, veja, vamos supor então que ele seja condenado, né, até o dia 12, né, que é o último dia, que se supõe que seja o último dia do julgamento. Em primeiro lugar, é preciso que a defesa, conforme eu falei, interponha esses embargos de declaração e, como eu falei também, uma hipótese remota dos embargos infringentes. Passada essa fase da interposição do recurso, é preciso que, após o julgamento desse recurso, seja só dos embargos de declaração ou, eventualmente, dos embargos infringentes, a partir do momento que haja o julgamento, a decisão referente correspondente a esses recursos, essa decisão precisa constar em ata, vai ter que ser publicado o acórdão definitivo, o acórdão condenatório definitivo, para só depois disso o ministro relator, que no caso é Alexandre de Moraes, possa expedir um mandato de prisão definitiva para que Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo 1 já venham a iniciar o cumprimento de pena, que eu já adianto que provavelmente não há nenhuma dúvida de que iniciará em regime fechado. E essa demora de todo esse trâmite, existe alguma previsão, uma projeção? Isso demora dias ou semanas? Existe um prazo processual para esses recursos, mas veja bem, do jeito que a primeira turma está agilizando esse julgamento, eu acredito que no que a defesa interponha um recurso ou
depois o outro, se for o caso, né, isso vai depender do ministro Fux, eu digo o ministro Fux porque outros eu acho difícil, né? Então, a partir do momento em que a defesa interpõe esses recursos, eu não acredito que vai haver uma demora. Eu acredito que Moraes imediatamente irá votar acerca desse recurso e colocar, marcar uma nova data para julgar esse recurso e, na sequência, já expedir publicar o acordo condenatório e expedir o mandado de prisão definitiva. Perfeito. Professora, a gente tem mais um tempinho, o Diego Tavares faz a última pergunta. Diego. Professor, eu tenho dito que todo esse processo que envolve a investigação sobre o golpe de Estado tem repetido de forma amplificada muitos expedientes que nós acompanhamos na Operação Lava Jato, expedientes esses que geraram essa enxurrada de nulidades que hoje em dia, volta e meia, nós temos que repercutir aqui na Jovem Pan e que também vira notícia em toda a imprensa nacional. Entrando aqui no campo das conjecturas, a senhora visualiza no futuro que tudo o que está acontecendo hoje será possivelmente anulado, principalmente com uma eventual alternância, seja na composição do Supremo Tribunal Federal ou no viés ideológico do atual governo? Acredito. Veja, só para início de conversa, essa decisão de Alexandre de Moraes agora, com relação à permanência dos policiais na área externa do domicílio de Jair Bolsonaro, já é uma afronta, como eu falei, uma grave afronta a uma cláusula pétrea, porque todo o direito fundamental do indivíduo é uma cláusula pétrea que não pode ser restringida, a menos que haja, como eu falei, um fato extremamente grave que possa justificar essa decisão. Tanto é verdade que se nós formos à doutrina e nós vamos verificar que a permanência, eu acho que é uma pergunta muito oportuna, que existe uma diferença entre a polícia entrar no domicílio de uma pessoa com ordem judicial durante o dia, e enquanto eu me lembro, a pergunta que não quer calar é, esses policiais, abrindo parênteses, esses policiais vão se manter à noite na área externa do domicílio de Bolsonaro? Aí nós teríamos mais do que nunca uma inconstitucionalidade muito grave, porque mesmo com ordem judicial, a polícia não poderia permanecer na área externa do domicílio de Bolsonaro, mesmo com ordem judicial. Agora, continuando então, né? Então, como eu falei, essa decisão afronta, fere de morte mesmo, uma cláusula pétrea e, portanto, ela sofre, de acordo com a doutrina, ela está completamente passível de sofrer uma nulidade. Essa seria a consequência jurídica dessa mínima decisão, dessa decisão de hoje, né? Agora, se nós focarmos do ponto de vista processual, Diego, nós temos inúmeros problemas, né? A começar pela incompetência do Supremo Tribunal Federal em processar e julgar essas pessoas, mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós soubemos que nós tivemos uma mudança recente de jurisprudência às pressas, no meio da investigação ainda com relação a Jair Bolsonaro, depois quando ele foi indiciado, depois quando receberam a denúncia, houve às pressas uma mudança de jurisprudência no sentido de afirmar que mesmo que a pessoa não detenha mais aquela função pública, ela permanece com o foro privilegiado. Então, não há muita dúvida de que essa decisão foi tomada para que Jair Bolsonaro e outras pessoas que integravam a estrutura governamental permanecessem sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista do mérito, eu vou falar vou colocar um dos pontos que eu acho que são mais graves. O suposto golpe de Estado, o suposto crime de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos lá. Em primeiro lugar, houve criou-se um elo de ligação entre Bolsonaro e
e a reunião daquelas pessoas no fatídico 8 de janeiro. Ou seja, o Bolsonaro teria incitado essas pessoas, ele teria tomado todas as providências para que essas pessoas lá estivessem e cometessem os atos que elas cometeram. Bom, muito difícil esse elo de relação. Nós estamos trabalhando muito, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está trabalhando muito em torno de silogismo. Tipo, se aconteceu isso, então você provavelmente fez aquilo. Quer dizer, nós não temos ali, o Supremo Tribunal Federal está trabalhando com o verbo no pretérito, no futuro do pretérito, do modo indicativo, ou seja, ele estaria fazendo isso, ou ele teria feito aquilo, portanto, não há dúvida de que ele realmente cometeu isso aí. Bom, outro ponto, tanto o golpe de Estado como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito exigem a presença das Forças Armadas. Isso é o que está previsto no tipo penal, lá no Código Penal. Portanto, não houve. Aquelas pessoas estiveram lá por outras razões que não têm a ver com o fato de que pudesse haver armas ali ou algo parecido. E tanto que uma das agravantes que estão sendo imputadas a Jair Bolsonaro no crime de formação de organização criminosa é justamente a presença de arma de fogo. Relativamente à pessoa de Jair Bolsonaro, é muito, muito grave essa afirmação, tá? Então, e sem falar, obviamente, na outra agravante, que ele seria o líder da organização criminosa. Então, nós temos muitos, eu poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, se vocês tiverem tempo eu até continuo, né, falando das várias, dos atos completamente ilegais que foram cometidos e continuam sendo cometidos e que provavelmente, independentemente da ideologia do futuro presidente da República, independentemente da composição do Supremo Tribunal Federal, todos esses atos vão sofrer seguramente uma nulidade do ponto de vista processual e, por consequência, do ponto de vista do mérito. A exemplo do que aconteceu por muito menos com a Operação Lava Jato. Perfeito. Professora Vera Chemin, de Direito Constitucional, como sempre, muito obrigado pela análise que a senhora faz aqui na Jovem Pan, separando a questão política da questão técnica, isso é muito importante. E volto sempre. Bom fim de semana para a senhora. Com certeza, vou voltar sempre que vocês me requisitarem. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção. Uma boa noite aos telespectadores.